Ao que tudo indica, pessoal, chegou ao fim a trajetória política do Arthur Doval, o Mamãe Falei. Uma trajetória política que nem deveria ter iniciado, mas isso a gente aborda no decorrer do vídeo. E nós chegamos a essa conclusão baseado nas falas do próprio Arthur e também notícias que circularam no dia de hoje. Inclusive, o Arthur fez um vídeo aqui para a plataforma, e eu vou deixar em algum lugar para que você possa acompanhar, e foi um vídeo assim, bastante choroso, que ele fala que vai perder o mandato, que ele vai ser cassado, e ele faz uma defesa passiva, agressiva da situação, mostrando que ou ele não entendeu o que está acontecendo com ele, ou ele não quer entender, de modo proposital para facilitar a sua defesa. E eu acho que é mais ou menos essa hipótese é mais verdadeira. Inclusive, nesse vídeo, ele fala que vai deixar o MBL porque a presença dele atrapalha os planos e o futuro da organização. Se bem que o MBL está em crise, assim como todos esses movimentos que surgiram, né? Aquele movimento antipolítica como Livres, a Nova BR, o próprio Partido Novo, e nós já falamos sobre isso aqui no canal. Só que o MBL já deveria ter expulsado o Arthur assim que os áudios foram divulgados. Porque ao manter o Arthur como um de seus membros, e mais ainda ao defender o Arthur, atribuindo os ataques que ele recebeu a aproveitadores, o MBL mostra que compactua ipsis literis com a mentalidade do Arthur. Uma mentalidade de desprezo à população mais pobre e à população vulnerável. E é exatamente isso que se trata essa situação. Não é uma situação de machismo, é uma situação que envolve mulheres, mas não é sexismo, machismo, não. É apenas mais uma reprodução da mentalidade do Arthur que se reproduziu desde o início da sua trajetória política, passando pelo caso do padre Júlio Lancelotti, falando que o padre era um cafetão da miséria. É a mesma situação. E eu quero conversar sobre isso com vocês porque parece que algumas pessoas da imprensa não estão entendendo como que esse fato deve ser abordado. Não estão conseguindo compreender isso. E aí as pessoas acabam tendo uma interpretação equivocada. Mas antes de prosseguir, eu quero mais uma vez pedir a sua ajuda, pedir a sua colaboração. Deixe o seu like, também o seu comentário. Se você acha que é o fim da trajetória política do Arthur, a sua mensagem de repúdio ou simplesmente o seu apoio ao canal, pode falar que eu estou bonito porque hoje eu estou mesmo, estou me sentindo divino. E eu já agradeço essa sua colaboração porque o canal, você sabe, está superando agora as instabilidades do algoritmo e eu... me faltam até palavras para agradecer cada um de vocês. Só que para nós entendermos o final da trajetória do Arthur, nós temos que entender o começo. O Arthur, ele entra na política motivado pelo ressentimento, porque ele é um fracassado. O Arthur Doval, ele é um fracassado, ele é um bolsonarista. E aí você vai falar assim, mas como que o Arthur é um bolsonarista, sendo que ele é oposição ao Bolsonaro? Ora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Todo mundo que vota em Bolsonaro é bolsonarista. Mas nem todo bolsonarista vota em Bolsonaro. A principal característica do bolsonarismo é o fracasso, é o ressentimento. O que é um fracassado, como é o Arthur? O fracassado é aquele que teve um insucesso na vida e não conseguiu superar esse insucesso. Ele se agarra ao insucesso e se torna um ressentido. Vira um fracassado, que não consegue deixar para trás aquilo que não aconteceu da forma como ele gostaria que acontecesse. E o fracasso da vida do Arthur foi ele não ter entrado na Universidade de São Paulo. Ele até passou para a segunda fase em 2005, 2004, eu já até mostrei para vocês o nome dele na lista de aprovados, mas ele não conseguiu ser aprovado na segunda fase. E isso causou um ressentimento nele imenso. Tanto que no começo dos vídeos dele aqui no YouTube, o que ele fazia? Ele ia nas manifestações entrevistar o pessoal da esquerda para se mostrar superior e principalmente na USP. Ele adorava ir lá e afrontar os estudantes da Universidade de São Paulo. Tem uma vez, inclusive, que ele foi lá vestido de vagina. E os estudantes da USP não sabiam como revidar a ele. Porque tem muitos estudantes da USP, uns bagual. E eu falo isso com lugar de fala, tá? Porque tem muito lugar de fala para falar da Universidade de São Paulo. Meu avô foi aluno da Universidade de São Paulo, depois foi diretor de campus, meu pai fez graduação, mestrado, doutorado na Universidade de São Paulo, eu tenho graduação, mestrado e também doutorado na Universidade de São Paulo, então nós podemos falar da Universidade de São Paulo e eu sei que tem muito aluno lá que é cabeça de vento. Então o Arthur, ele ia lá com qual objetivo? Para bater no peito e mostrar o seguinte, olha, vocês não me deixaram eu entrar, mas eu sou superior a esses alunos, eu sou melhor do que esse Zé Povinho que está aí. Porque o Arthur queria exatamente isso, se mostrar superior. E como político na Lesp, ele também queria se mostrar superior. Ou vocês vão esquecer daquele dia que ele saiu no soco com um parlamentar, que ele comentou hoje. Ele levantou o braço assim, vem cá, ô Liminha, querendo
bater boca com o pessoal, porque ele se mostrava, ele se acha superior aos outros, ele se acha melhor do que todo mundo, se achava inclusive melhor do que o padre Júlio Lancelotti. E esse episódio que ele fala que as mulheres ucranianas são fáceis por serem pobres, é exatamente isso. É exatamente isso. Se o Arthur fosse gay, ele falaria a mesma coisa. Os homens daqui eles são fáceis por serem pobres, porque ele é alguém que se sente superior. Pelo fato dele ser supostamente rico, ele fala o seguinte: não, como eu sou superior economicamente, financeiramente, as pessoas estão aqui para me servir, porque eu posso tudo. Eu sou mais poderoso, eu tenho dinheiro, e essas pessoas não têm. E pelo fato delas não terem dinheiro, elas devem me servir. E é exatamente essa a mentalidade do Arthur. Esse é o problema do Arthur. Infelizmente, a imprensa ela não conseguiu compreender isso, ou uma grande parte da imprensa. Quem melhor entendeu isso foi um rapaz chamado Emanuel Pessoa. Eu não sei de onde ele é da BMC News. Mas eu nunca tinha ouvido falar dele, eu recebi no Instagram, e ele faz exatamente esse comentário. Ele trata o Arthur como essa superioridade que ele acredita que ele tem com aqueles que estão em uma situação de maior fragilidade. Ele se sente superior, ele sente que ele pode pisar na cabeça do outro por ser mais rico, por ter poder, por ter uma conta no Instagram maior, como ele falou lá. E é dessa forma que a trajetória política dele se encerra. Vai acabar. E esse assunto precisa ser abordado exatamente dessa forma. O Arthur Doval, ele surge na política como sendo um antipolítico, que nunca deveria ter tido espaço, mas teve. Alguém que não respeita os outros, algo que nunca respeitou, que não respeita nem a si mesmo, porque se ele respeitasse, ele não ficaria tão agarrado ao insucesso que ele teve na USP. Não teria. Tá? E agora, ele foi expulso do Podemos, ou ele seria expulso, mas ele anunciou que vai se desfiliar do Podemos, eu quero sair, anunciou a saída dele do Podemos, ele seria expulso. E agora, o Arthur Doval, que sempre se sentiu superior a todos, mendiga junto aos seus colegas da Alesp para ele não ser cassado. É isso que ele está fazendo. Mandou uma carta para todos, mendigando, se humilhando, falando: olha, não me cassem, não votem a minha cassação, porque eu não vou disputar a reeleição. Ora, se ele não vai disputar a reeleição e se ele não vai sair como candidato ao governo, o que ele vai fazer? Ou seja, eu estou saindo da política. Foi isso que o Arthur deu a entender. E o MBL está desesperado, porque sem o Arthur, eles apostavam na candidatura do Arthur para continuar existindo. Sem o Arthur, o que eles vão fazer? Vão colocar um outro lá? Mas eles não, essa outra pessoa não tem o mesmo carisma, a mesma força do Arthur. Vai ser um desconhecido para o grande público. Então é o fim. A saída do Arthur marca o fim do MBL e da trajetória política dele. Porque só vai sobrar aí o Kim Kataguiri como grande expoente do movimento. Inclusive, o Renan Santos, aparentemente, pelo que circulou aí no Metrópolis, também pode deixar o MBL. O Renan Santos, que deu um chilique, como eu já abordei para vocês hoje de manhã, jogou a caneca, mostrou um destempero absurdo para alguém que tem quase 40 anos. Então perceba que são moleques que entraram como baderneiros na política, entraram para tumultuar por serem fracassados, e o fracasso consumiu cada um deles agora no final dessa trajetória. E eles que se sentiam tão superiores estão precisando se humilhar. O mundo de fato deu a volta, porque o Arthur, que gostava de humilhar alunos da Universidade de São Paulo, gostava de humilhar manifestantes, o MBL que gostava de humilhar inclusive professores, o Arthur que humilhou o padre Júlio Lancelotti, que humilhou as mulheres ucranianas por serem pobres, humilhou também os mais pobres, agora ele é humilhado. E a estratégia que eles estão adotando é a seguinte: olha, mas o Arthur não roubou. Olha, mas tem outro parlamentar que cometeu um assédio dentro da Lesp e não foi cassado. Sim, deveria ser cassado. O Francisco, o Fabrício, que apalpou a Isa Penha, deveria ser cassado. Já deveria ter sido cassado. E o Arthur não vai ser cassado em 3 dias, como ele falou, não. Não vai ser cassado. Não venha com mimimi, Arthur. Não venha com mimimi, porque vocês falavam que isso era coisa de esquerdista. Você está virando esquerdista agora? Não venha com mimimi. Você vai ter 2 meses, pelo que está sendo falado aí. A Lesp vai dar 2 meses nesse processo. Tá? Então não venha com mimimi. Mas esse é o fim da trajetória política do Arthur, que entra como um ressentido, entrou como um fracassado na política e vai sair
da mesma forma como entrou como sendo um grande fracassado, porque ele não conseguiu aprender nada na política, absolutamente nada. A trajetória política do Arthur foi a mesma dele antes de entrar na política, de fracasso, de ressentimento e de querer se mostrar alguém superior aos outros, porque é isso que um fracassado quer fazer. O fracassado, ele quer se sentir acima dos demais. Ele quer se sentir superior, para mostrar que ele não é tão fracassado como ele pensa. Foi o fracasso dele que o fez entrar na política, porque ele ganhou notoriedade atacando os estudantes da Universidade de São Paulo, porque ele não conseguiu entrar, queria se mostrar superior. E vai ser o fracasso dele ao mostrar que ele se sentiu superior naquela situação envolvendo as mulheres ucranianas, pelo fato de elas serem pobres, ele se sentiu superior a elas, que ele sai da política. Uma trajetória que nós nunca deveríamos ter permitido que acontecesse na nossa política. Arthur, Bolsonaro são elementos de vergonha na nossa história política, mas também de aprendizado.